Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Sejam bem-vindos, pessoal. Marcinha, chama o Michel para acompanhar as crianças. Hoje é assunto para toda a família. Legal essa musiquinha. Já vamos começar, mais um minutinho para o pessoal chegando. Boa noite, Michel, seja bem-vindo. Vamos lá então? Vamos começar? Eu tô dando uma cuidadinha com as músicas que eu toco no começo, porque como eu pego essa live e coloco depois lá no YouTube, as duas primeiras que eu fiz, o YouTube me penalizou lá por causa que a música tinha direitos autorais. Então eu achei um canalzinho bem legal ali que tem música sem direito autoral, né? A gente pode tocar e fica bacana, né? Deixa eu só fazer um comentário antes de começar a live. Eu quero levantar um clamor, fazer um comentário, pedir oração de quem está aí assistindo, em função que todos sabem que a gente teve alguns problemas com temporal aqui na nossa região ontem, né? Principalmente em Tijucas, que é a cidade aqui do lado que eu trabalho. Teve uma situação bem complicada, inclusive a loja que eu trabalho teve alguns danos que graças a Deus foram só materiais, mas a gente soube que teve 3 pessoas que perderam a vida ali em Tijucas. Então a gente leva um pensamento positivo, a gente coloca dentro das nossas orações que Deus conforte as famílias dessas pessoas que estão passando por isso, que perderam seus entes queridos, né? Que a gente sabe que existe um propósito maior sobre todas as coisas e nesse também, tá bom? Mas vamos voltar então. Como eu começo sempre meus vídeos lá no YouTube, então olá, abençoados, uma boa noite a todos! Friozinho, né? Hoje o Mauro teve que botar uma jaqueta, o Mauro tá com frio. Mas tá gostoso, vamos conversar um pouquinho, vamos aproveitar esse momento especial para que a gente possa interagir entre nós, que a gente possa aprender juntos, né? E sempre dentro daquele propósito, como eu falei, as lives acontecerão todas as quartas-feiras às 9 da noite. Eu vou estar aqui, se tiver alguém aí do meu lado assistindo, ótimo. Se não tiver ninguém também, eu vou gravar a live, porque eu sei que essa live ela fica salva também no IGTV. E depois eu tô colocando ela um pouquinho depois lá no YouTube, tá? No IGTV eu tenho as lives ali que o pessoal tem 200 até 300 visualizações, então eu tenho certeza que está impactando as pessoas, tá? Não só no ao vivo, mas também depois. Você sabe que eu começo sempre a live falando um pouquinho e lendo um trechinho de um livro, né? Até não sei se vocês acompanharam ou acompanham, o próprio Primo Rico, Thiago Reis, começou uma série de lives que vai o mês todo, às 5 e 6 da manhã, falando cada dia sobre um provérbio de Salomão e trazendo ele para os negócios, a sabedoria. E eu tomei por liberdade, como amanhã é o dia 2 e vai ser feito o segundo provérbio, eu tomei a liberdade de hoje trazer um trechinho, um pequeno trecho do provérbio 2, escrito por Salomão, que está aqui na Bíblia, tá? Vamos lá então, que fala bastante sobre sabedoria, que é o que todos nós buscamos, né?
E começa assim: a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. E como a prata a buscares e como o tesouro escondidos a procurares. Está falando da sabedoria, né? Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Imagina nós ter o conhecimento de Deus, né? Mas é uma promessa que está aqui na palavra escrita por Salomão. Porque o Senhor dá a sabedoria à sua boca, vem o conhecimento, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Preste atenção. Então entenderás justiça e juízo, equidade e todas as boas veredas. 10 agora. Portanto, a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Bacana, né, gente? A gente sabe como cristão que a Bíblia tem muitos ensinamentos, que é o nosso manual de vida, e quando a gente pega um trecho como esse, escrito por Salomão, com a sabedoria que ele adquiriu, todo mundo sabe a história de Salomão, que foi prometido que ele pedisse qualquer coisa que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. Então Salomão foi o homem mais sábio que já esteve na terra, e principalmente, e também o homem mais rico, tá? A fortuna dele, se for trazer para os dias de hoje, ela fica próxima de $1 trilhão, tá? É coisa que nenhum ser humano até hoje atingiu. E todo mundo fala, o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, que hoje é o homem mais rico do mundo, talvez chegue e tal. Mas a verdade é que até hoje não teve ninguém tão sábio e obviamente tão rico quanto Salomão. Então a gente sabe que a sabedoria, além de trazer uma coisa espiritual para nós, obviamente vai nos tornar prósperos em todas as áreas. E o fato de Salomão ter sido o homem mais rico que pisou na terra é a prova que sabedoria também traz prosperidade financeira, e nós já falamos que não há mal nenhum quanto a isso, né? Mas vamos lá, vamos ao assunto da live de hoje, tá? Sobre o que eu quis trazer esse assunto. Eu li um artigo um tempinho atrás, escrito pelo Robert Kiyosaki, que eu já comentei com vocês. O Robert Kiyosaki, para quem não lembra, é o escritor que escreveu vários livros, mas o mais famoso deles é O Pai Rico, Pai Pobre, que eu recomendo a todos que não leram que leiam o livro, né? Então, e ele mandou, eu tô no mailing dele, e um artigo que ele me mandou que chama-se assim, ó, a característica crucial para o sucesso. Você tem ela, e já vamos falar sobre as características, mas há um introdutório antes que eu achei bem bacana, e até anotei aqui alguns pontinhos que eu tenho aqui na minha colinha, tá? O Kiyosaki diz o seguinte, sempre falando da questão do pai rico e do pai pobre, ele usa muito mais os exemplos do pai rico, que não era o pai biológico dele, era um cara que não tinha tanto estudo, não era letrado, desculpa, como o pai biológico dele, que era um professor universitário, mas ele traz alguns ensinamentos do pai rico para ele, tá? E ele sempre dizia que o pai rico falava para ele assim, entre outras coisas, abre aspas então, ele dizia com frequência, o mundo está repleto de pessoas com grandes ideias, mas poucas conseguem grandes fortunas com elas. O que ele quis dizer com isso? Que toda família tem um tio esperto, um tio que sabe tudo, que nos reuniões de domingo fala sobre todos os assuntos, mas no fundo ele é um quebrado. E sempre tem um quietinho e tal, que é um empreendedor e faz grana, tá? Ele fala também que assim, ó, que ele botou assim, hoje eu vejo tantas pessoas com grandes ideias que têm medo de começar, ou que começam, erram e desistem. Por isso, o meu pai rico, no caso Kiyosaki falando, citava essa frase de Einstein. Abre aspas, grandes espíritos sempre se deparam com a oposição de mentes medíocres. Basicamente está dizendo o seguinte, que todos nós, em algum momento da vida, seja por entendimento, por conhecimento ou por preparação, vamos ter ideias sensacionais. É o tal do cavalo que passa encilhado, apesar que eu estou tentando tirar alguns ditados da minha
graças ao Pablo Marçal, tentando tirar alguns ditados populares do meu vocabulário, mas é mais ou menos isso. E por que algumas pessoas assumem essa posição, montam nesse cavalo e vão ser prósperas e outras não? Porque elas escutam vozes que não se deve escutar. Escutam pessoas, às vezes infelizmente até o próprio cônjuge, o marido ou a esposa, os filhos, os pais, os amigos mais chegados, sempre com aquela sementinha, em vez de incentivar, em vez de apoiar, falando: ah, Mauro, não vai atrás disso, amigo meu já fez isso, quebrou a cara, fulano foi logrado por causa disso, e a gente vai em cima dessas questões por causa da afirmação que a gente busca com as pessoas, a afirmação desse mundo, e acaba abandonando esse tipo de sonho, abandonando esse tipo de ideal e às vezes colocando no lixo uma oportunidade de ser próspero, entendeu? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. E principalmente o Kiyosaki fala aqui também sobre o se desafiar, tá? Porque se você acorda todo dia e não tem um friozinho na barriga das coisas que quer fazer, das coisas que pretende fazer ou das coisas que tem que fazer, talvez você esteja sentado na sua zona de conforto. E isso aí não vai trazer nenhum benefício. Você vai acordar, vai fazer suas coisas e vai dormir sem ter evoluído 1 centímetro naquela busca. Você vai estar parado e sabe que estando parado a gente está recuando porque nós não estamos nos desafiando. Pensa um pouquinho quanto tempo faz que você não sente esse frio no estômago para buscar alguma possibilidade, alguma coisa ou até um desafio. Então o Kiyosaki diz aqui, ó: o meu pai rico sempre dizia: o principal motivo que leva tantas pessoas a comprarem ativos em vez de criá-los, ou seja, comprar ação, o pedaço da empresa dos outros e não criar um negócio, não empreender. Então ele fala assim: o principal motivo que leva tantas pessoas a comprarem ativo em vez de criá-los é que elas não apelaram ao seu próprio espírito empreendedor para pegar as suas ideias e transformá-las em grandes fortunas. Seja bem-vindo, Gustavo! Paraná em peso aí, né? Um abraço para Mariana também. E ele fala um pouquinho mais sobre o problema que gera isso, que é uma coisa cultural. E fala principalmente sobre o sistema educacional, que nos prepara para ser bons funcionários públicos, bons empregados, mas não nos prepara para empreender. Tá? Olha só o paralelo, a analogia que ele fala sobre o sistema de ensino. O problema com o nosso, abre aspas, Kiyosaki falando, o problema com o nosso atual sistema educacional é que ele ainda é da era industrial e nós estamos na era da informação, ok? Os estudantes são tratados como robôs, sendo montados em uma linha de produção por outros robôs. Está fazendo o paralelo entre aluno e professor, ok? Se um robô não pode acompanhar o currículo da linha de montagem, ele é mandado de volta para o início da linha, ou seja, um aluno quando repete o ano, atribuindo a ele um rótulo, ou seja, não passou, tá? Na verdade, o robô não é um robô, ele é um humano sofrendo de tédio extremo. Bacana, né? Então, quantos de nós passamos por isso? Eu não tenho vergonha de dizer, eu já repeti ano. Não estou dando a culpa para professor nenhum, muito pelo contrário, assumo a minha culpa. Mas o sistema é assim, e o sistema nos induz a procurar um bom emprego, a um emprego com estabilidade, no máximo nos induz a ser um autônomo, ser um bom advogado, um bom médico, não há nada de errado nisso. Mas às vezes a gente mata aquele nosso espírito empreendedor e a gente não nos desafia todo dia a buscar melhor, a sentir o friozinho na barriga e ir dormir no final do dia com a sensação de ter evoluído um pouquinho. Essa preocupação nós temos que ter. Nós estamos evoluindo? Vamos fazer esse paralelo, vamos nos perguntar isso, ok? E daí, nesse ponto, ele fala o seguinte: é importante que você respeite a sua inteligência única, seus pontos fracos e seus pontos fracos, tá? E aí ele começa a entrar no assunto que eu quero tocar nessa nossa live de hoje, que são as inteligências, tá? Vamos falar hoje sobre as nossas inteligências e os 4 tipos de inteligência que tem, e tenho certeza que vocês vão se identificar com uma ou com outra inteligência, ok? Então vamos lá. Eu tenho ensinado, no caso Kiyosaki, né, profissionalmente desde 1984. E quanto mais pessoas eu ensino, mais eu tenho percebido que os seres humanos têm 4 tipos diferentes de inteligência.
As 4 inteligências do ser humano são. Então vamos lá. Inteligência número 1, inteligência física. O que o Kiyosaki fala sobre inteligência física? Ele fala o seguinte, que grandes atletas são dotados com esse tipo de inteligência. A inteligência física se encontra nos músculos. Ele usou um exemplo aqui, os golfistas dirão que você precisa aprender a memória muscular. Quem malha em academia fala muito sobre memória muscular, né? O pessoal da academia fala que se tu malhou uma vez e ficou fortinho e tal e abandonou a academia, quando tu volta para a academia, é muito mais rápido o processo de readquirir aquela massa magra que tu tinha, chamada de memória muscular. E o Kiyosaki fala que a inteligência física está na nossa memória muscular, né? A segunda inteligência que ele fala é sobre inteligência mental. Lembrando que a inteligência física ele falou que está no nosso músculo, né? Sobre inteligência mental, o Kiyosaki fala o seguinte: a maioria das pessoas que vão bem na escola são dotadas deste tipo de inteligência. A inteligência mental se encontra no cérebro. Essas pessoas dizem algo como, abre aspas, deixe-me pensar sobre isso. Então tem pessoas que são inteligência mental pura, que raciocinam, essas pessoas vão bem na escola, essas pessoas tendem a trabalhar em serviços mais voltados para ciências exatas, engenharia, esse tipo de computação, esse tipo de coisa, porque elas são muito da lógica, né? E ele fala, o Kiyosaki, que a inteligência mental está no cérebro, né? Às vezes a gente pensa que todas as inteligências estão aqui, mas ele falou que a física está no músculo e a mental está no cérebro. Vamos para a terceira inteligência. Inteligência emocional. O que ele fala? A inteligência emocional é conhecida como inteligência do sucesso. Isso significa que quanto maior a inteligência emocional de uma pessoa, melhor ela estará lidando com os desafios da vida. São desafios como medo, perda, raiva e tédio. A inteligência emocional está localizada no estômago, que é a nossa coragem. Lembra que eu falei para vocês sobre o friozinho na barriga? Eu acho que todo mundo está precisando desse friozinho na barriga, está mexendo com a nossa inteligência emocional, né? Os gordinhos são top, são mais inteligentes, né? Então, principalmente da inteligência emocional, né, Gustavo? Porque o Kiyosaki fala que está no estômago. Talvez seja isso mesmo, né? E a quarta inteligência que o Kiyosaki fala que nós temos é a inteligência espiritual. Vamos ver o que ele fala sobre isso. A inteligência espiritual se encontra no coração. Artistas, poetas, líderes religiosos são dotados com esse tipo de inteligência. Então, recapitulando aí sobre as nossas inteligências. Inteligência física, está no músculo. Inteligência mental, é a inteligência do cérebro. Inteligência emocional, a inteligência do coração. E a inteligência espiritual... Não, desculpa, a inteligência emocional, ela está no estômago, né, Gustavo? E a inteligência espiritual no nosso coração. É isso aí. Então, o que nós vamos nos deter agora? Nós vamos nos deter na inteligência emocional. Por quê? Porque o Kiyosaki fala que é a inteligência do sucesso. Vamos ver o que tem, vamos desenvolver esse assunto sobre inteligência emocional. Só vou pedir uma coisa para você. Se vocês estão gostando da live, estão achando bacana, tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês pegam, apertam ali, vai aparecer as 5 pessoas que vocês mais interagem no Instagram. Manda essa live para alguém que vocês acham que precisa assistir, que possa gostar de estar aqui com nós. Que é importante para nós, é importante também para quem vai vir também, para a gente conseguir nos unir em entendimento e crescimento. Isso vai fazer bem para todo mundo, tá? E se você está gostando, vai apertando o coraçãozinho aí, que eu tenho certeza que vai ajudar também para a gente trazer mais e mais pessoas. Lembrando que com uma pessoa eu faço, nem que seja só eu, ok? Inteligência emocional pode ser a mais importante das 4, eu considero. A inteligência emocional é uma inteligência interpessoal, ou seja, uma inteligência de relacionamento. Algumas pessoas a consideram a inteligência do sucesso, já falei sobre isso. Se uma pessoa não é capaz de aprender a controlar as suas emoções, ela provavelmente não conseguirá realizar nenhum sonho na vida. Isso é um pouco pesado, né? Mas tem razão. Pessoas que são descompassadas, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que são explosivas, tendem a ter dificuldades de relacionamento e, obviamente, sem relacionamento tu não tem como ser próspero. Tu vai se dar mal no casamento,
tu vai se dar mal no trabalho, tu vai se dar mal na empresa que tu criar, tu vai se dar mal com teus filhos, com teus pais. É a verdade. Nós somos seres de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, né? Quando Deus criou Adão, que logo ele fez depois? Fez Eva para se relacionar com ele. E diz a palavra que todo final de dia o próprio Senhor vinha até o paraíso para conversar com eles. Então, Deus também tinha relacionamento com o ser humano. Desde o início ele estava lá e estava se relacionando. Então, nós somos seres de relacionamento. Isso é muito legal, né? Ô Tiagão, valeu ter entrado aí, acompanha aí. Chama a esposa para assistir junto. Há muitas pessoas mentalmente muito inteligentes, mas emocionalmente frágeis, tá? Por exemplo, muitos professores de escola são dotados de inteligência mental, mas as suas emoções, como medo, como fracasso, elas bloqueiam de qualquer tipo de avanço, principalmente do avanço financeiro, tá? Porque as pessoas têm bastante inteligência. A gente ouve muito falar que a tal pessoa é inteligente, mas ela é fechada. Por quê? Porque às vezes são inteligências diferentes, como nós falamos antes, né? Tem muita inteligência concentrada aqui no cérebro, mas a inteligência emocional ela não funciona, a inteligência do estômago, né? Outro exemplo de inteligência emocional, e agora falando de investimento, é como é chamada de gratificação adiada. O que quer dizer isso? Quem não tem essa inteligência emocional faz tudo pensando no momento. Planta agora para tentar colher agora, tá? Principalmente assim, eu comecei a trabalhar, eu já vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou viajar, vou me encher de dívida porque eu já estou trabalhando e tenho salário. Ela começou a trabalhar esse mês e as gratificações, os benefícios, as conquistas para ela tem que ser agora. E isso é um sinal claro de quem não tem esse tipo de inteligência emocional. Se você tem maturidade de fazer as coisas com calma, de economizar, aí falando de grana, de poder se preparar para uma compra, de eu preciso comprar uma televisão para minha casa, eu vou economizar 3 meses, vou lá comprar à vista. Isso é sinal de inteligência emocional. Agora, se você tem o costume de comprar no cartão, comprar no carnê para conseguir ter o benefício agora, talvez você esteja apanhando um pouquinho com relação a isso, tem que desenvolver um pouquinho mais essa inteligência emocional e principalmente conseguir entender o conceito que aqui é chamado de gratificação adiada, tá? Quando eu falo para vocês da parte de investimento, que eu e a Hélida buscamos guardar uma graninha todo mês, aplicar lá na Bolsa de Valores, para lá no futuro conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila, isso é conceito básico de gratificação adiada, tá? Eu deixo de fazer alguma coisa agora, pensando que essa grana vai render muitos frutos, eu vou poder fazer essa coisa de agora e muitas outras lá na frente, com o benefício ainda de ter uma velhice tranquila. Entendo uma coisa, eu li essa semana, eu quero deixar bem claro para vocês, eu li um rapaz comentou na internet, numa live que eu estava acompanhando, ele falou o seguinte, olha, depois que eu comecei a investir, eu virei um baita mão de vaca, tá? Às vezes até eu brinco com ele, daqui a 10 reais dá para comprar uma Itaúsa, uma ação e tal. Gente, vocês têm que ter um meio termo, tem que ter calma com relação a isso. Devemos sim nos preparar para o futuro, mas nós vivemos o agora. Por isso que eu falo sempre daquele conceito de pagar-se primeiro para investir, mas usufruir. Ter um momento de lazer com a família, não vai deixar de botar as coisas dentro de casa, não vai deixar de aproveitar o lazer para ter a gratificação futura, não é isso que está falando. Tem que ter bom senso em tudo isso, tá? Só quis fazer um paralelo ali para entender que a gratificação adiada, ela deve existir, nós temos que buscar um benefício futuro maior do que o agora, mas a gente não deve deixar de viver o agora. Eu quero muito no futuro poder agradecer o Mauro de hoje. Por dizer muito obrigado a Deus principalmente, mas obrigado ao Mauro de 20 anos atrás, a Hélida de 20 anos atrás, que teve essa ideia, teve esse pensamento de guardar um pouquinho tudo bem para me preparar para agora. Tá? Eu quero que vocês tenham esse entendimento. Será que vocês estão construindo alguma coisa que vocês mesmos vão lhe agradecer no futuro? Parece meio confuso, mas não é. Será que daqui 20, 25 anos, quando nós estiver velhinho, nós vamos poder dizer, muito obrigado pelo que eu fiz um tempo atrás, que eu consigo usufruir agora? Vamos desenvolver esse tipo de pensamento, que ele é importante. Porque assim, Mauro velhinho, né?
Daí eu vou te visitar aí, Gustavo aí com as brincadeiras dele. Mas enfim, nós temos que fazer isso, temos que nos preparar porque nós vamos envelhecer. Essa é a certeza que nós temos, né? Então, voltando ao assunto aqui sobre a gratificação adiada. Muitas pessoas querem ficar ricas rapidamente. Trabalhar para enriquecer rapidamente é um sinal de baixa inteligência emocional. Essas pessoas não conseguem esperar para receber a sua gratificação. Daí o Kiyosaki fala assim, eu tenho um amigo que investe no mercado imobiliário, o problema dele é que ao invés de se dar por satisfeito com uma renda passiva estável, ele vende o imóvel que comprou para ter ganhos agora e paga um imposto muito alto por isso. Então o que acontece? Em vez dele ter o imóvel lá para usufruir do aluguel por muitos e muitos anos, ele quer vender o imóvel agora para usufruir desse dinheiro agora e perde essa rentabilidade no futuro. É sobre isso que ele quer dizer aí. Então assim, ó, ele fala no final falando sobre a sua própria voz. Se nós no futuro queremos agradecer a nós mesmos, nós temos que às vezes parar de nos ouvir. Tá meio confuso, mas é bem isso aí, olha o que ele fala, ó. Ele diz aqui, eu diria que para aprender como vencer a guerra entre os seus ouvidos, é essencial nesses dias aprender como controlar as suas emoções. Psicólogo e o desenvolvimento é uma opção, é mandatório, né? E ele vai falando mais aqui. E daí aqui embaixo, o que nós precisamos então para conseguir resolver tudo isso? Nós precisamos desenvolver essa nossa inteligência emocional. Se essa nossa inteligência emocional nos faz nos relacionar melhor, pensar no futuro também falando sobre a gratificação adiada, termos uma inteligência que nos faz trabalhar melhor agora e trabalhar da forma certa, e nós não a temos desenvolvida, vai gerar problema. Então o que ele aconselha aí, o Kiyosaki, algumas coisinhas que nós podemos fazer para desenvolver essa nossa inteligência emocional. Vamos lá? Então, falando de forma simples, ele fala que é para nós contratar um coach, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta da palavra coach, agora todo mundo é coach e tal, mas eu vou simplificar isso. Existem os coaches profissionais, que são pessoas que vão nos ajudar a desenvolver inteligências e atingir objetivos, mas nós podemos usar uma outra forma de coach. O que seria uma outra forma de coach? Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que são referências para mim, tanto espiritual como de negócios, quanto de investimento, como de relacionamento, que eu sigo. Nós vivemos hoje na época da informação, não tem desculpa para nós não buscar isso. Vocês todos sabem, eu vou falar aqui um pouquinho da parceria que eu fiz com o Tio Uli. O Tio Uli, para mim, na parte de investimento, ele é um coach. Ele está longe, mas eu usufruo do entendimento com ele. Se eu tenho um amigo, que tem um casamento próspero, que tem tudo isso, se eu estou com dificuldade de relacionamento, cuidado para quem você vai pedir, mas você pode pedir informações para essa pessoa, pode pedir uma ajuda no relacionamento. É um coach, é uma forma de entender isso. Nós sabemos fazer um bom filtro da onde nós estamos buscando informação, das amizades, das pessoas, nós podemos ter coach de relacionamento, de investimento, como eu falei. Então, quando ele fala aqui de coach, eu falo também de mentores, tá? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa que é referência. Se essa pessoa tem o skin the game, que fala o Primo Rico, né, que é pele em risco, se ele já passou por situações que tu está passando e provou que ele se saiu bem, ele pode ser um mentor para ti. Então, assim, ó, o errado, gente, o errado é não pedir ajuda, tá? Porque até o Kiyosaki fala aqui depois, eu até pegar aqui um lugarzinho que ele fala, que eu achei bem interessante. Ele fala assim sobre uma menina que ele conhecia. Ela perdeu o filho, tá? Que é uma situação que nenhum pai quer passar. Deus o livre, a gente só pensar nisso chega a dar um arrepio. E ela não buscou ajuda. Ela entrou em depressão, ela não falou para ninguém. E logo em seguida da perda desse filho, essa menina ela teve um câncer. Então assim, crendo no queira crer, eu acredito que tem muitas pessoas que falam, e até alguns médicos, que os cânceres são gerados através das nossas emoções. Vai saber se essa menina não tivesse desabafado, não tivesse procurado ajuda, não tivesse aberto o coração para alguém, teria evitado esse tipo de doença. Porque imagina as emoções reprimidas que essa pessoa que perdeu um filho criou dentro dela. Então assim, ó, buscar bons mentores, buscar pessoas que são de confiança, não desabafar no Facebook, conversar com pessoas
que queiram estar ajudando e falar, apresentar os problemas, vai fazer diferença na sua vida, tá? E mais importante que tudo isso, e também importante com isso, é ter fé. E principalmente fé num Pai maior, sim, porque todos nós temos, mas acreditar que nós somos criaturas geradas pelo Criador. O que isso quer dizer? Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Se hoje nos falta inteligência emocional, vamos ter fé nas coisas do alto, mas vamos ter fé em nós mesmos, para que nós possamos, no decorrer da nossa caminhada, com a nossa fé, buscar essa inteligência que nos falta. Ter fé que nós possamos melhorar nesse sentido também. Ninguém aprende do dia da noite, é uma caminhada, é longo prazo, tá? Longo prazo em tudo. Ninguém planta de manhã e colhe de tarde. Se você já está plantando boas coisas, se você tem melhorado, e mesmo assim a sua vida não melhorou, é porque você está colhendo ainda aquelas coisas ruins que você plantou. Não desista, continue colocando boas sementes em solo fértil, que logo ali na frente vai também começar a ter a colheita boa. Como eu falei, se você está plantando legal hoje, mas não está colhendo, é porque você está fazendo a colheita daquela plantação que não foi tão boa. Fica tranquilo, porque vai melhorar, ok? Então, sobre esse assunto, para nós encerrar esse assunto e passar para o próximo, tá? O que eu anotei aqui embaixo que eu achei bem legal falando sobre gratificação e sobre empreendedorismo, tá? Ao adiar a gratificação, nos tornamos empreendedores e investidores melhores, porque não tínhamos muito dinheiro à disposição. No caso, quem está falando aí é o Kiyosaki. Em outras palavras, a adversidade nos tornou mais inteligentes. Então, confie no que você está fazendo, busque crescer todo dia e deixe que as dificuldades que você estejam passando, entenda que essas dificuldades são para nosso crescimento e para nosso desenvolvimento. Ok? Pessoal, sobre o assunto era isso. Eu tenho mais 2 assuntos para passar para vocês. Nós estamos com meia hora de live. Eu creio que mais uns 10 minutinhos nós vamos encerrar. Se o pessoal está gostando, está entendendo, dá um joinha ali, manda um coraçãozinho. Se não está entendendo, também comenta aí que eu posso explicar mais alguma situação. Pessoal, 2 assuntos que eu quero comentar com vocês. O primeiro, quem está nos meus grupos ali, quem está me acompanhando no Instagram ou até no canal do YouTube, sabe que aconteceu uma coisa muito bacana comigo, com nós aqui em casa, no final de semana passado. Eu fui convidado pelo tio Uli para ser um embaixador do tio Uli. Até eu mandei um vídeo para alguns de vocês explicando quem era o tio Uli. O tio Uli é um investidor, ele é um cara que tem 30 e poucos anos, é um cara que é um mentor meu na parte de investimento, assim como o Thiago Reis, como o Thiago Nigro, como o Rodrigo Colombo, como o Fábio Holder, e ele me convidou para ser o embaixador dele, ou seja, distribuir o conteúdo que ele gera, que ele transmite, os conhecimentos dele para mais pessoas. Isso ele chama de transbordo, quando a gente aprende bastante e quer ensinar os outros também, porque todo conhecimento do mundo não serve de nada para nós se a gente não puder repassar para os outros. O exemplo está aqui, Salomão pegou e escreveu os provérbios passando a sabedoria que ele tinha recebido de Deus e ele transbordou aqui na palavra. Nós estamos usufruindo disso até hoje. Então eu também fiz isso, eu criei um grupo no WhatsApp onde eu vou dar mentoria e eu vou trazer tudo que o tio Uli tem ensinado para mim, passar para vocês, conteúdo meu, conteúdo dele. E isso eu tenho certeza que vai gerar uma cadeia de ensinamento, uma cadeia de informação, e nós vamos desenvolver muito mais a questão de investimento, de bons investimentos, para que a gente passe vire aquela chave que eu comentei na live passada. Lembra que eu comentei que o dinheiro é um bom servo e um péssimo mestre? Isso quer dizer o quê? Que não há mal nenhum em ter grana, em ser próspero, muito pelo contrário, se a gente só pode ajudar e fazer crescer o reino e ajudar as pessoas que precisam, principalmente com tempo e com dinheiro, tá? Então assim, é importante que a gente seja próspero para poder ajudar os outros também.
Então, nessa parte nós vamos criar todo esse sistema onde eu recebo, eu tenho mentoria, fiz uma live agora há pouco com o Tiuli de tarde também, com muita informação, e vou devagarinho passando essas informações para esse grupo, para que as pessoas que estão nesse grupo se desenvolvam também e recebam. Então lá não vai ter só sobre investimento, vai ter aula de curso de Excel, vai ter sobre desenvolvimento pessoal, vai ter obviamente sobre investimento, vai ter muita coisa lá. Se alguém de vocês ainda não está no grupo e tem interesse em participar desse grupo para crescer junto comigo e junto com o Tio Uli, me manda um direct depois com o número do telefone que eu já coloco você, ok? Então vai ser muito legal, estou muito feliz com essa possibilidade para mim, para minha família, é muito importante, porque eu vejo que os frutos que eu comecei, as sementes que eu comecei a largar ali atrás, fazendo esse trabalho com o canal no YouTube, com essas lives, com o blog, está começando a desenvolver. Uma pessoa como o Tio Uli veio isso e me achou capaz de poder ajudar você que está aí do outro lado a se desenvolver mais e mais. Legal, né? Então se você quiser participar, como eu falei, manda um direct para mim ali que eu vou colocar você no grupo. Depois se não gostar pode sair, mas eu tenho certeza que gosta, tá? Outra coisa, eu recebi algumas perguntas, vamos aproveitar mais 5 minutinhos para responder algumas perguntas que eu recebi na minha caixinha ali nos stories e respondi durante a semana, mas teve mais alguns questionamentos e eu quero passar por essas perguntas para a gente dar mais uma pincelada sobre o que eu falei, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho as perguntas anotadas. Vamos lá então. Primeira pergunta que me fizeram é se eu investia em Petrobras, ok? E eu comentei o quê? Pessoal, eu não invisto em empresas que o governo é sócio também. Vocês sabem que a Petrobras é uma estatal, o governo detém a maioria das ações, ele é o sócio principal da empresa, e das 9 cadeiras que existem no conselho da Petrobras, 5 são do governo, além do governo indicar quem é o presidente da Petrobras, tá? Eu, para mim, independente do governo, não estou falando do governo de agora, do governo anterior, independente do governo, eu tenho por padrão não investir em empresa que o governo é sócio. Petrobras, Banco do Brasil e várias outras aí, tá? Então, assim, eu não invisto em Petrobras por causa disso. Petrobras, depois que trocou o governo, até depois que aconteceu algumas coisas, que deu uma acalmada com a questão da corrupção ali, desenvolveu muito, mas é um padrão, eu não invisto em empresa que o governo é sócio. Uma escolha minha e, enfim, é isso, tá? Quis esclarecer essa perguntinha. Uma outra pergunta que me fizeram durante a semana aqui é o seguinte: qual é a ação que paga mais dividendo e de que setor, tá? Eu não me apego por ação que paga o maior dividendo. O setor que paga maior dividendo, pelas informações que eu tenho, que eu busco, é o setor elétrico. Geração, distribuição de energia, todos os tipos de energia. Porque os contratos são muito longos, se faz um investimento inicial que é alto, mas se usufrui por muito tempo de gerar uma usina, ela vai ficar por 50 anos gerando luz. As linhas de transmissão também duram bastante tempo. Então é um setor que depois que tem o primeiro investimento, ele está lá com tudo pronto, ele sofre pouco com crise, porque a gente consome luz igual em períodos com crise ou sem crise, principalmente porque os contratos são de longo prazo, de mais de 30 anos. Então é um setor que eu invisto e é um setor que dá bastante dividendo, tá? Eu tenho algumas empresas aí que chegam a dar 8% ao ano só de dividendo. Quando a gente tem um investimento em renda fixa aí dando 2,5%, 2,3% ao ano, tu ter só de dividendo 8% fora a variação da ação é muito bom. Então o setor elétrico é um setor que tem que ficar esperto, porque é um setor bacana de investir para quem busca dividendo, ok? Só mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Me perguntaram se tinha como investir na Apple, tá? Todo mundo sabe que a da maçã que faz o telefonezinho, tá? Tem 2 formas de investir na Apple. Primeira forma, abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, tá? Eu tenho uma conta numa corretora nos Estados Unidos e eu faço alguns investimentos lá. Eu não invisto na Apple diretamente, eu invisto indiretamente, tá? Então pode-se abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, mandar o dinheiro para lá, vai ser convertido em dólar e lá tu compra a ação da Apple, tá? E uma outra forma de comprar a ação da Apple é o seguinte: existe uma ferramenta no Brasil chamada BDR, tá? BDR nada mais é do que um papel que dá direito a uma ação nos Estados Unidos. Basicamente um banco ou um agente vai lá comprar ações,
transforma isso em BDRs que são negociadas aqui. Cada BDR vale uma ação da Apple. Então tu pode comprar uma BDR aqui da Apple na Bolsa Brasileira, que ela vai sofrer as variações da Bolsa lá, mais a variação do dólar, obviamente, ok? Então são as duas formas de investir na Apple ou em qualquer outra empresa americana. Claro que nem todas as empresas americanas têm BDRs na Bolsa do Brasil, mas as maiores têm. Apple tem, Google tem, Amazon tem e outras aí também, ok? E a última pergunta que o pessoal me fez aqui também tem a ver com o mercado americano, tá? Um pouquinho sim, um pouquinho não. Me perguntou qual é a corretora que eu invisto, tá? Eu já falei sobre isso num vídeo, mas vou fazer um comentário rápido. Eu tenho conta na XP, porque eu já trabalhei lá na XP. Eu tenho conta na Clear, que é uma corretora que é da XP também. Eu tenho conta no Banco Inter, que eu posso fazer os investimentos. E eu tenho conta numa corretora nos Estados Unidos, que é a Passfolio, tá? Para que tudo isso? Tá? O que eu uso hoje é XP para fundo imobiliário, que eu já tinha a conta aberta e a XP não cobra corretagem para comprar e vender fundo imobiliário. Então meus fundos imobiliários estão lá na XP. Na Clear eu tenho as ações, porque a Clear é uma corretora 100% free, não cobra nada para investir nem em ações nem em fundos. Então se quiser um conselho meu para começar a investir, abre uma conta na Clear, baixa o aplicativo ali que dá para abrir tudo por telefone, ok? Eu tenho ações na Clear e fundo na XP, porque eu já tinha começado a investir em fundos na XP. Depois quando comecei em ações e investi na Clear, não quis levar meus fundos para Clear, tá? E também tu pode investir pelo Banco Inter. Eu tenho conta no Banco Inter, que é um banco 100% digital e 100% grátis. E lá tu consegue fazer também investimentos sem custo nenhum. Eu não uso, mas já usei, já testei e é bacana também, ok? Então pessoal, as perguntas que eu tinha eram essas. Eu vi que ninguém fez perguntas, está tudo entendido. Ótimo. Um abraço, Marcos. Tranquilo? Como é que vai Farroupilha? Saudades, meu querido. Regis também está aí. Um abraço. Pessoal, então assim, ó, os assuntos de hoje mais ou menos essas questões. De novo comentando sobre a nossa parceria com o Tiuli. Quem quiser participar do grupo, dá um direct ali que com o número do telefone e o nome que eu vou colocar vocês no grupo. Vai ser assim, um desenvolvimento absurdo, tá? Vale muito a pena participar. Eu que já tenho um entendimento, estou aprendendo muito. E assim, ó, fica bem tranquilo que nós vamos ter assunto de todos os níveis de entendimento, tá? Teve videozinho perguntando o que era uma ação, teve vídeo explicando o que era taxa Selic, teve vídeo explicando o que era inflação. Então assim, vale a pena estar ali dentro para pegar esses insights, as informações e começar a se desenvolver, ok? Quero agradecer a todos, 45 minutos de live é o que eu me propus. Estou muito feliz, estamos acho que é na quinta live, hoje um pouquinho capenga, porque a gente está com a internet um pouquinho ruim em função dos acontecidos de ontem, aí, do temporal, mas eu espero que eu tenha conseguido passar as informações, espero que vocês tenham gostado e vamos ver se devagarinho eu consigo desenvolver mais e fazer mais de uma live por semana. Sou bem sincero, estou começando a gostar bastante das lives, espero que vocês também, e sinto falta, muito espaçados 7 dias, tá? Eu tenho meu amigo Regis, que até entrou, não sei se está aí, se estiver aí, dá um oi, Regis. Vale muito a pena seguir o Regis, tá? O Regis está fazendo lives todas as manhãs, durante 40 dias, às 6h37 da manhã. Então assim, o Regis já foi pastor da Bola de Neve, é um cara que eu respeito muito, é meu amigo. Está falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre questões como essa, vale muito a pena ver a live do Regis também, tá? Quem quiser seguir ele aí, fica à vontade. Acabou de entrar o Ander, amigo meu, primo que está lá na Austrália, um abraço Ander, valeu. Pena que a live está terminando, mas eu faço todas as quarta-feiras, 9 horas aqui. Não sei que hora é aí, mas participa da próxima também. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live, quarta-feira da semana que vem, ou no grupo do Tio Uli. Quer participar do grupo do Tio Uli? Me manda um direct que eu te adiciono lá. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.